a Yom Yom do dia 18 de Elul. Em primeiro lugar, o Yom Yom de hoje nos lembra e nos menciona que é uma data especial, 18 de Elul, Chai Elul, é a data de nascimento de dois gigantes do judaísmo, de dois vultos com uma influência decisiva no movimento hassídico. Hoje é o dia do nascimento do Baal Shem Tov, do próprio fundador do hassidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov, conhecido como o mestre do bom nome Baal Shem Tov. Ele nasceu no ano de 5.458, que equivale na contagem comum a 1698. Nesse dia também, no dia 18 de Elul, um dia marcante na sua vida. Nesse dia, anos mais tarde, seu santo mestre, conhecido que ele recebeu ensinamentos místicos, etc., de Achia Shiloni, seu santo mestre apareceu a ele no ano de 5.484, equivalente a 1724, portanto, quando ele tinha 26 anos de idade. Antes disso, ele já estava dentro da sociedade praticamente secreta dos tzadikim nistarim, daqueles justos ocultos, pessoas muito elevadas que também estudavam Kabbalah, além do grande e vasto conhecimento e erudição no Talmud, etc., mas se aprofundavam em conhecimentos místicos e também atuavam de uma forma muito discreta e silenciosa nas comunidades judaicas, procurando levantar a moral e fortalecer o espírito das comunidades judaicas, que estavam muito abaladas naquela época. E neste dia também, portanto foi no dia 18 de Elul, data do seu aniversário também, que ele recebeu a revelação do seu santo mestre, e nesse dia também, 10 anos depois, o Baal Shem Tov se revelou ao mundo, no ano de 5.494, que equivale na contagem comum a 1734, porque até aquela época, praticamente até metade da sua vida, o Baal Shem Tov viveu, por assim dizer, no anonimato. Ninguém sabia da sua grandeza e erudição, do seu conhecimento vasto em todas as áreas da Torá, da sua grande elevação espiritual, que de fato ele era um tzadik, uma pessoa elevadíssima, super espiritualizada, mas ele, até de propósito, mantinha isso como em segredo, vivia como se fosse uma pessoa simplória e etc. E as pessoas não sabiam da sua grandeza, até que ele recebeu uma instrução de cima que ele precisava se revelar ao mundo e que ele precisava exercer uma liderança sobre a comunidade, que ele precisava divulgar os seus ensinamentos, propagar as suas mensagens. E assim ele fez. Isso aconteceu no ano de 1745, e isso também ocorreu na data do seu aniversário de nascimento. É sabido que, de forma geral, a data hebraica do nascimento de uma pessoa é um dia que marca um fortalecimento do seu mazal, da sua sorte, do seu destino, etc. E também, nesse mesmo dia, Chai Elul, 18 de Elul, esse dia marca o nascimento do Alter Rebbe. Marca também, anos depois, no ano de 5.505, equivalente na contagem comum a 1745, marca o aniversário de nascimento do Rav Shneur Zalman, autor do Tânia, conhecido como Alter Rebbe, fundador da Hassidut Chabad. Então essa é uma data especial dentro do calendário hassídico. E aqui ele nos traz o ensinamento profundo do Baal Shem Tov, que foi transmitido de uma forma especial também, chegou a nós através do Rebbe Reshab, do quinto Rebbe de Chabad, Admor Rav Shalom Dover. Também ele pronunciou esse ensinamento no dia Chai Elul, no dia 18 de Elul, do ano de 5.652, equivalente a 1892, após o Kabbalat Shabbat. Então esse é o conteúdo de uma mensagem, de uma interpretação profunda do Baal Shem Tov sobre o trecho inicial da Parashá, que é lida nessa semana na Torá, nas sinagogas,
que ele trouxe o conteúdo de ensinamento profundo do Baal Shem Tov, interpretando essa passagem na porção de Kitavot. Então, o versículo bíblico literalmente diz o seguinte: ele fala sobre a mitzvah de Bikurim, de primícias, de trazer como oferenda a Deus os primeiros frutos que brotaram na árvore. Esse é o sentido literal, e de fato nós tínhamos essa mitzvah na época do Beit HaMikdash, ou em Israel, se separava as primeiras frutas que nasceram no pé e se trazia isso quando elas já amadureceram e eram colhidas, então no seu devido tempo eram trazidas no Beit HaMikdash. Esse é o sentido literal. O versículo diz: quando você entrar na terra, se dirigindo a cada Yehudi. A palavra terra em hebraico é Eretz, e nós vamos ver que o Baal Shem Tov vai nos fazer aqui como um jogo de palavras, uma interpretação mais profunda, porque em hebraico cada palavra tem uma raiz etimológica, e às vezes da mesma raiz nós podemos também derivar um significado adicional, contendo mais uma mensagem. Então, no sentido literal, ele fala que essa mitzvah se aplica aos judeus quando eles entrarem na terra de Israel, quando você entrar na terra Eretz, que Hashem, teu Deus, lhe dá por herança, e herdar essa terra, porque levou um tempo até conquistar a terra, herdar, e nela habitar, e nela se instalar de forma assentada. Então começaria a vigorar essa mitzvah. Então, esse é o sentido literal do versículo, mas já consta no Midrash, nas interpretações alegóricas dos nossos sábios, que a palavra no Midrash, que são as interpretações dos sábios talmúdicos sobre as passagens da Torá, então lá eles explicam que a palavra Eretz em hebraico, literalmente terra, está relacionada também à raiz etimológica de Ratz, Merutzah, que significa correr. Isso está associado também Eretz com Ratzon. Ratzon significa vontade, desejo. E assim, de fato, se fala que isso está relacionado uma coisa com outra, o ato de correr, merutzah, ratz, com vontade e desejo. Quando uma pessoa tem muita vontade de obter algo, então ela corre ao encontro disso. Quando ela tem muito desejo de obter aquilo, então ela não se demora, não se atrasa, pelo contrário, com ansiedade ela vai e corre atrás disso. Aqui, de uma forma mais profunda, explicou o Baal Shem Tov o que isso quer nos dizer em termos espirituais, em termos do nosso serviço de elevação espiritual. Aqui a Torá está nos dizendo, além do sentido literal da mitzvah que ela prescreve, mas que se aplica apenas na Terra Santa, em determinadas épocas, quando temos o Beit HaMikdash, mas de forma geral a mensagem espiritual se aplica a todos nós, em todos os locais, em todas as épocas. E qual a mensagem espiritual mais profunda por trás desse versículo? Diz o Baal Shem Tov, quando você entrar em Eretz, o que significa isso? Quando você chegar ao nível de Ratzon, quando você chegar a despertar e descobrir dentro de ti essa vontade de se aproximar de Deus, você sentir dentro de ti essa atração pela divindade, essa motivação para elevação espiritual. Saiba, diz o Baal Shem Tov, que isso é um presente das alturas, isso é um presente que vem de Deus. Na verdade, esse magnetismo, essa atração não é algo que necessariamente nós cultivamos, nós nos esforçamos. Não significa que nós trabalhamos sobre si, nos espiritualizamos, nos elevamos e por isso despertamos essa vontade, cultivamos essa vontade de nos elevar espiritualmente. Não, às vezes esse magnetismo vem de cima. Ou seja, quando a pessoa percebe esse ratzon, essa vontade, esse desejo de elevação, de se aproximar mais a Deus, então ele nos diz, saiba que isso é um presente de Deus. Isso, o versículo nos fala, só lembrando, quando você entrar na terra, quando você entrar no ratzon, quer dizer, quando você sentir e perceber essa vontade dentro de si, que Hashem, teu Deus, lhe dá por herança. Saiba que, na verdade, não foi você que cultivou, não foi você que despertou esse sentimento dentro de si. Na verdade, você recebeu isso de herança de Deus,
Deus está te motivando, Ele que está ativando esse magnetismo. Isso é uma herança para cada judeu. Mas o que nós devemos fazer com essa herança? Na verdade, nos foi concedida essa dádiva com intuito, com um propósito. Então, ele nos diz, sua avodá, o seu serviço a Deus, então, quando se revelar e se manifestar, essa vontade, esse desejo de conectar-se mais profundamente com Deus, então como você deve expressar isso? Diz a continuação do versículo, quando você entrar na terra ou no Eretz, quando você chegar a essa vontade, saiba que isso Deus lhe dá por herança, você deve herdar isso e nela se assentar. O que significa se assentar nela? Significa que essa vontade, esse desejo, você não deve permitir, você não deve deixar que fique apenas de forma vaga, que fique de forma abstrata. Você deve pegar esse sentimento, você deve tomar esse sentimento e assentá-lo dentro de si. Você deve procurar internalizar esse sentimento, essa vontade, de forma que ela se consolide efetivamente no teu coração, na tua pessoa. Isso significa você habitará nela, você se assentará nela, nessa vontade. Dizia o Baal Shem Tov, isso significa internalizar tudo que você conseguiu alcançar em termos espirituais, trazendo para baixo de uma maneira estável e firme, ou seja, que esses sentimentos sublimes, elevados, não fiquem vagando apenas por cima, etc. Não, que a gente internalize isso, traga de forma efetiva dentro de nós, que a gente faça com que isso fique assentado dentro da nossa pessoa de forma tal que isso vá render frutos na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Isso é o que diz, assim explicava o Baal Shem Tov, a sequência do versículo, que você pegará então dos frutos da árvore e colocará num cesto. Levavam numa cesta para o Beit HaMikdash as primícias, as primeiras frutas que saíam no pé. No sentido espiritual ele nos diz, se você captar esse sentimento, que na verdade é uma herança nossa que vem de cima, e você assentar isso no teu interior, internalizar essa vontade, de forma que ela se consolide dentro de ti, então isso vai render frutos, isso vai produzir resultados. Você deve atrair e colocar as luzes espirituais em recipientes apropriados. Em outras palavras, diz o Baal Shem Tov, qual o sentido e significado mais profundo de tomar os frutos e colocar-nos na cesta? Então, no sentido espiritual é não deixar que aquelas inspirações ou aqueles momentos mágicos especiais que temos eventualmente em momentos de elevação espiritual, não deixar que isso evapore, que isso vá embora. A gente tem que pegar isso, reter esses frutos, por assim dizer, colocando na cesta. O que significa isso num conceito espiritual, cabalístico? Atrair e colocar as luzes espirituais. Esses são os frutos dessa inspiração, dessa vontade que nos ilumina, mas colocar isso em recipientes apropriados. A gente tem que concretizar isso, a gente tem que consolidar isso, reter no plano até físico, pessoal, etc., não deixar isso ir embora e evaporar. Prossegue o versículo, você irá até o lugar que Hashem, teu Deus, escolher. De fato, as primícias, os frutos eram levados até o Beit HaMikdash em Jerusalém. No sentido espiritual que Baal Shem Tov está explicando aqui para nós, ele dizia, interpretava que um judeu deve saber que o que significa você irá ao lugar que Hashem, teu Deus, escolher. No sentido literal se trata de ir para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, levar as primícias. Mas aqui o Baal Shem Tov dizia, você tem que saber que todo lugar que você chega, para qualquer lugar que você vá, não importa se há negócios a lazer, por acidente ou o que for, saiba que é o lugar que Hashem, teu Deus, escolheu. Você não está lá por acaso, por acidente, você tem uma missão a realizar lá. Em cada lugar você tem que trazer daquela vontade que você internalizou dentro de si, de se conectar a Deus. Aqueles frutos, aquelas luzes, inspirações que você teve e você guardou, por assim dizer, dentro dos recipientes,
significa agora traduzir isso na prática, trazer isso para o plano concreto no nosso mundo. Um judeu deve saber que quando se vai de um lugar para outro, ele não vai por si mesmo. Há uma razão mais profunda e elevada, uma razão sagrada, uma missão por trás de cada deslocamento nosso. E sim, o direcionaram lá de cima nos levam e nos conduzem para cada lugar, porque naquele lugar a gente tem uma missão a fazer, seja em relação a alguma pessoa que está naquele lugar, ou em lugar em si, realizar lá uma mitzvah, cumprir um preceito, fazer uma boa ação. E o objetivo é, voltando para as palavras literais do versículo, para ali fazer habitar o seu nome, o nome de Deus. Em outras palavras, quando a gente chega em cada lugar, interpretava o Baal Shem Tov, isso tem como objetivo fazer com que Deus seja conhecido no lugar onde ele, o judeu, se encontra. No lugar onde você foi parar, lá você deve propagar o nome de Deus, você deve fazer sentir a presença, o nome de Deus. Essa é a interpretação mística profunda do Baal Shem Tov sobre o versículo da nossa Parashá. Se fala que após a oração de Arvit, Baal Shem Tov repetiu o ensinamento e acrescentou. Depois veio mais um acréscimo a esse ensinamento, que nos foi trazido pelo quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Reshab. O versículo disse, quando você entrar para a terra, e nós dissemos que a palavra terra em hebraico Eretz significa não só terra, mas faz alusão também a Ratzon, a vontade de aproximação com Deus que causa em nós um Retzó, uma corrida, nos faz com vontade de correr atrás disso. Então, disse o Baal Shem Tov, ou seja, para que você possa chegar ao nível de desejo, etc. Na verdade, nesse acréscimo da interpretação, porque na parte anterior da interpretação nós falamos que existe a vontade, existe o desejo, esse desejo deve ser consolidado, internalizado dentro de si, deve mover a pessoa. E isso deve levar a pessoa a uma consciência que quando ela chega em cada lugar ela tem lá uma missão a realizar e de fato fazer isso. Né? Aqui ele nos diz, ele de certa forma também nessa interpretação inverte, ele nos fala como nós chegamos à vontade, como nós somos capazes de despertar ou perceber essa vontade de proximidade com Deus, ou essa atração pela divindade que nos faça até correr atrás de espiritualidade, como nós nos tornamos merecedores disso, né, de ter um sentimento tão digno e nobre. Então, esse é o acréscimo do Baal Shem Tov, para que você possa chegar ao nível de desejo espiritual, de vontade, de conexão a Deus, é preciso que você vá ao lugar, preciso que você se dirija àquele lugar escolhido por Deus, etc., para ali fazer habitar o seu nome. O que significa isso espiritualmente? Interpretava o Baal Shem Tov dizendo, você precisa se dedicar com alto sacrifício a difundir divindade ali. Em todo lugar que você vá, que você procure sempre santificar o nome de Deus, divulgar divindade, bons valores, valores não só morais, mas religiosos da Torá, das mitzvot, propagar o nome de Deus, né? Difundir divindade, fazer com que Deus seja conhecido por lá naquele lugar que você se encontra, onde você foi parar. E como se difunde e propaga a divindade? Não precisa ser coisas extraordinárias, às vezes com coisas muito simples. Com uma brachá, quando nós pronunciamos lá uma bênção naquele local. Pode ser uma bênção anterior a um alimento, ou bênção que se fala depois de comer. Um outro tipo de bênção, uma reza, uma oração, uma recitação, ou um versículo de Teilim, que a pessoa recite lá um versículo dos Salmos, que lá sejam ditos com todas essas coisas, dessas formas, dessas maneiras, dessa maneira nós estamos divulgando e propagando o nome de Deus no local que nos encontramos ou no local que fomos parar, e dessa maneira nós estamos fazendo com que a presença divina se revele de forma assentada no nosso mundo terrestre, pelo mérito desse serviço de propagar e divulgar a divindade. E com isso nós também merecemos, nós cultivamos dentro de si, merecemos despertar o sentimento de vontade e ansiedade por conexão com o divino, que nos faz correr atrás desses ideais até alcançá-los.